Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Maiara. Nós estamos na quarta semana utilizando a plataforma Simplifica e olha que legal o tema dessa semana, seres vivos. Então, durante toda a semana você vai estar tendo aula em todas as disciplinas utilizando esse tema de alguma forma. E esse tema é muito legal, muito massa para a aula de ciências. Nós vamos já ver o conteúdo que vai abordar esse tema, tá bom? Mas antes disso, vamos falar sobre o nosso emocional, né? Vamos trabalhar um pouquinho no nosso emocional. E hoje vamos falar sobre frustração. Quem nunca passou pelo momento de frustração na vida, né? Você se sente frustrado por alguma coisa que você queria muito e você não conseguiu, por algum lugar que você queria ir, seu paizinho não deixou, por alguma coisa que não saiu da maneira como você queria, né? Então, são várias coisas que levam você a ficar frustrado, né? Todas as pessoas passam por isso. E a maneira como você lidar, cada pessoa lidar, é de maneira diferente. Umas pessoas sentem raiva, as outras ficam tristes, choram, querem ficar sozinho, mas cada um tem que saber lidar com as suas frustrações para assim se sentir melhor, né? E a professora Maiara trouxe algumas dicas para você de como você trabalhar suas frustrações. Primeiro você vai identificar o que foi que levou você a ficar frustrado? Qual foi a causa da sua frustração? Depois você vai fazer uma pausa antes de retornar ao que você estava fazendo, né? Para não voltar e fazer aquilo de maneira frustrada e não sair do jeito que você queria, senão você vai ficar mais estressada ainda. Concentrar-se em algo, em alguma coisa boa, né, para resgatar a sua autoconfiança, fazer algo que você goste e resgatar a sua autoconfiança. Experimente novas expectativas para lidar com a situação. Pense no lado positivo para aquilo não ter dado certo, o que levou à sua frustração, né? Então, veja de outro ângulo e converse com alguém, né? Sempre bom conversar com uma pessoa, né? Ter alguém para desabafar, liberar aquilo que estava um peso em você. Então, mas o ideal é você saber lidar com as suas frustrações, né? Não guardar aquilo para si. Então, nós temos que saber lidar com as nossas frustrações e assim nós iremos nos sentir melhor, tá bom? Fica a dica da professora Maiara de hoje. Mas vamos lá para o nosso tema da nossa aula de hoje. Observando o invisível. O que será que isso tem a ver com os seres vivos? Será que nós vamos estudar seres vivos que nós não conseguimos ver? E aí, vamos já lá entender o que é que tem a ver. Mas antes, eu queria que você aí na sua casa fizesse o seguinte: olhe ao seu redor, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Observe aí ao redor de onde você está. Quais são os principais tipos de poluição que você identifica? Observando aí ao redor, quais são as poluições que você está identificando ao seu redor, aí na sua cidade, na sua casa? Anote aí no seu diário de bordo o que é que você conseguiu identificar como poluição, tá bom? Não deixe de estar anotando. A professora Maiara vai ver depois. Mas continue aí observando, né? Quais são os seres vivos que você identifica aí na sua comunidade? Você identifica algum ser vivo aí na sua comunidade? E como é que esses seres vivos eles estão interagindo com os seres humanos? A gente já viu que há uma interação, né? Que um depende do outro, que nós seres humanos fazemos parte do meio ambiente, então há uma interação entre os seres vivos. Mas que interação é essa? Note aí no seu diário de bordo, tá bom? Vamos lá continuar. Queria perguntar para vocês já ouviram falar em poluição sonora? Poluição sonora, professora. O que seria isso? O som está poluído? Nós jogamos lixo no som? Será? Gente, poluição sonora. O que seria poluição sonora, né? Poluição sonora é o que a gente chama de ruídos, né? Quando há excesso de ruídos, né? De som, vários sons ao mesmo tempo, vários ruídos, barulhos que vão, né, ocasionar um estresse na pessoa. Então é esse excesso. Mas aí a professora Maiara vai passar aqui um videozinho para vocês, onde vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa poluição sonora. Será que assim como as outras poluição ela tem algum impacto no meio ambiente, na vida dos seres vivos ou não? Vamos entender um pouquinho se elas trazem algumas consequências para a nossa vida, tá bom? Vamos entender o que é um pouquinho sobre a poluição sonora e quais são os impactos que elas vão gerar no meio ambiente e na nossa vida.
A professora Maiara vai passar aqui o videozinho para vocês, preste atenção. Mesmo que um ruído não signifique um perigo imediato, nosso organismo reage como se fosse. As glândulas suprarrenais liberam hormônios de estresse, uma resposta natural do corpo que se prepara para lutar ou fugir. O coração bate mais rapidamente e a pressão arterial aumenta. As reservas de gordura e açúcar são bombeadas para o sangue para fornecer mais energia. Por outro lado, o sistema imunológico e a digestão quase param. Quando esse estado de alerta persiste, prejudica a nossa saúde, causando pressão alta, excesso de açúcar no sangue e colesterol, precursores de doenças cardiovasculares que podem levar a um ataque cardíaco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 pessoas na Europa é regularmente exposta a ruídos capazes de causar danos ao organismo. Quase não existem dados sobre outros continentes, mas o problema não é apenas europeu. O Instituto de Acústica da Universidade Técnica de Dresden, no leste da Alemanha, analisa quando um som é considerado desagradável, ou seja, é um ruído. Em um passeio virtual de carro, este professor avalia que tipos de ruído incomodam os participantes da pesquisa. O laboratório acústico é completamente isolado, e isso inclui o chão coberto por uma rede. Praticamente nenhuma onda sonora é refletida aqui. As condições permitem aos cientistas medir o ruído com muita precisão e verificar o que nos afeta. As frequências mais altas chamam mais a atenção e por isso são mais problemáticas para nós. Também a variação de tempo. Somos muito sensíveis às variações de tempo. Se ruídos ou fontes de ruídos forem muito variáveis, e, por exemplo, se um trem sempre passa a cada 15 minutos, mas não tem um som contínuo, isso é ainda mais problemático para nós. O ruído é medido em decibéis, uma unidade de pressão sonora. Quanto maior a pressão de uma onda sonora, mais forte o som. 90 decibéis são suficientes para apagar uma vela. Um alto-falante também gera ondas sonoras. Neste caso, percebemos uma diferença de 10 decibéis, como o dobro ou a metade do volume inicial. E não é apenas a pressão sonora que é decisiva, mas também a frequência. Ela indica a rapidez com que as ondas sonoras são emitidas sucessivamente. Nós, seres humanos, somos especialmente sensíveis a frequências mais altas, entre 1 e 5 kHz. É por isso que existem diferentes formas de avaliar ruídos. A escala dBA leva em consideração a audição humana. Ruídos em frequências bem audíveis são classificados como especialmente incômodos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ruído máximo emitido no tráfego rodoviário deveria ser de 53 decibéis em média por 24 horas, e não ultrapassar 45 decibéis à noite. Na Europa, essas diretrizes são excedidas em muitas estradas, de acordo com a OMS. Algo em torno de 4% das ocorrências de doença arterial coronariana, principalmente o ataque cardíaco, se devem ao ruído no trânsito. Ou seja, cerca de 50 mil mortes por ataques cardíacos seriam causadas por causa do ruído no trânsito. É hora de impor limites mais rigorosos. Pois é, e sobre esse assunto a gente vai falar agora com o Marcos Holtz, lá no Brasil. Ele é vice-presidente de atividades técnicas da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Futurando. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre a legislação brasileira. A lei impõe limites de emissão de ruídos? Bem, olá Maurício, olá pessoal do Futurando.
Aqui no Brasil a gente tem aí uma legislação federal, mas ela é mais voltada para estabelecimentos comerciais, indústrias, né? Que você pode fazer uma medição e saber se o nível de ruído está excessivo ou não. No caso do grande vilão, que a gente já sabe por documentos da Organização Mundial da Saúde, que é o tráfego rodoviário, transporte de trens e aeronáutico, a gente não tem ainda legislação específica tratando desse assunto. Algumas normas estão em desenvolvimento, né? E São Paulo acabou tendo aí uma nova lei, que institui a elaboração do mapa de ruído da cidade. Esse mapa, assim, incluindo todos os modais de transporte. Então, provavelmente, a lei já foi promulgada em 2016, já tem alguns anos, e tem um limite até de 7 anos para a lei. O mapa de ruído está todo pronto. A partir desse mapa, todo o diagnóstico pode ser feito e a gente consegue saber onde a população está mais exposta aos ruídos e ficando mais doente em função desses ruídos. Marcos, você já citou aí alguns exemplos, mas a minha próxima pergunta, então, é para justamente saber qual ruído é mais problemático no Brasil. Aliás, quais ruídos, né? Na reportagem que a gente exibiu há pouco, a gente viu vários exemplos aqui da Europa, e eu queria saber de você aí do Brasil. Então, a gente tem... a questão do ruído ela é muito proporcional à dose, né? Então, às vezes tem ruídos que são muito incômodos, mas você não tem aquela exposição por tão longo tempo. Você imagina uma pessoa que mora na cabeceira de um aeroporto, que todas as noites acorda em função de uma decolagem, um pouso que acontece. Ou alguém que mora próximo a uma rodovia e tem aquele estresse contínuo e não consegue nem identificar que está submetido a esse estresse. Então, os casos mais graves são os casos de dose maior, de exposição por um longo maior de tempo. E somente através de ferramentas de diagnóstico, como mapas de ruído e monitoramentos de longo termo, que você consegue identificar onde que essa dose é maior. É por isso que esse projeto de mapa de ruído é tão importante para o país. Queria, então, também te perguntar sobre possíveis soluções. Você já disse aí, uma delas é o mapa. A hora que ele estiver pronto, então, a coisa melhora, pelo menos aí em São Paulo. Isso, porque com o mapa pronto, você faz os planos de ação, né? Então, os planos de ação, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um planejamento de comprar veículos elétricos, ônibus elétricos, para renovar sua frota. Então, como a transição vai ser longa e vai ser comprada aos poucos, esse mapa de ruído permite que você consiga ver onde que tem mais gente exposta, que tem mais gente com uma dose alta de exposição à poluição sonora, para priorizar o investimento nessas áreas, né? Marcos, gostaria de te agradecer muito pela disponibilidade, falar aqui com a gente do Futurando. Qualquer novidade, entre em contato, então, que a gente conta aqui no programa. Então, gente, vocês viram aí que como os outros tipos de poluição, a poluição sonora ela também vai ocasionar alguns impactos, né? Você viu que quando você é exposto a uma grande quantidade de ruído por um longo tempo, o seu corpo, né, o seu sistema nervoso, ele se prepara para algo ruim, não é isso? Então, ele começa a aumentar o nível de glicose, o nível de gordura no seu corpo, e isso pode ocasionar algumas doenças cardiovasculares e você ter um problema, né, no futuro. Então, essa poluição sonora, ela traz impactos diretamente na nossa saúde, tá certo? Porque ela vai ocasionar vários estresses, né? Então, teu corpo, ele te prepara para um ambiente de estresse. E aí aqui nós temos um mapazinho que mostra, né, até que nível nós podemos ficar expostos a esses ruídos, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? O ideal, né, é 55 decibéis, tá certo? Que é a unidade de medida utilizada para som. Então, aqui embaixo você vê até quantos decibéis você está, o seu ouvido, né? Ele fica no conforto acústico e desde quando começa a prejudicar, já lhe levar a um nível de estresse. Aqui você vê que os primeiros ruídos, os pássaros, o gotejamento da água, o barulho ali de um despertador, isso ainda não lhe causa irritação. À medida que vai aumentando ali o choro do bebê, o latido de um cachorro, isso tudo já vai lhe causando uma irritação e vai aumentando os riscos de dano na saúde quando você fica próximo e exposto há muito tempo ao barulho de um avião, de sons altos, né, um volume muito alto, de carros, de pessoas conversando, entre outras coisas, tá certo? Então, essa poluição sonora, ela vai causar, né, consequências na sua saúde e no ambiente, dependendo
da quantidade de tempo que você fica exposto a essa poluição sonora e do nível dessa poluição sonora, tá certo? E aí a gente falou aqui sobre poluição sonora, né? Mas o que seria som? Como é que esse som ele é emitido? Gente, o som ele é uma onda sonora, né? Ele é emitido por onda. Professora, por onda, a gente só conhece a onda do mar, né? Mas é porque ele faz aquele movimento parecido de uma onda, tá certo? Então o som ele é considerado uma onda sonora. E aí o som ele tem algumas características, né? Ou propriedades do som, que a gente chama de 3, né? Vamos imaginar aqui 3 fases, situações reais do som. E aí eu vou já falar sobre essas características. Primeiro vamos imaginar aqui a primeira situação. A professora diz: a voz daquele cantor é muito aguda. Aí depois, uma segunda situação. Uma senhora diz: vocês podem, por favor, falar mais baixo? E outra situação, a professora diz: reconheço você pela voz, Ana, já sabia que estava chegando. Então, são 3 situações. Será que eles estão falando das mesmas propriedades, das mesmas características do som? Vamos já entender que características e que propriedades são essas. Aqui a professora Maiara vai resumir para vocês, depois vai mostrar um videozinho explicando um pouco mais. As propriedades do som são intensidade, timbre e altura. Essas são características ou propriedades do som, né? Mas o que é que você está falando? Está falando em inglês, professor, não estou entendendo nada. O que é intensidade, o que é timbre, o que é altura do som, né? A intensidade sonora, gente, ela refere-se à potência da fonte, né? Do som, a potência do som, bem como a quantidade de energia que o som é capaz de transportar. Então, quando eu falo de intensidade, eu estou falando do volume desse som, se ele é mais fraco ou se ele é mais alto, tá certo? Ou, né, mais alto. O timbre diz respeito ao formato das oscilações sonoras e nos ajuda a distinguir o som emitido pelas vozes da pessoa com quem conversamos. Então, cada pessoa tem um timbre diferente. Mas vamos lá para os aparelhos, né, para os instrumentos que é utilizado para emitir som. Por exemplo, o violão ele tem um timbre, o tambor ele tem outro. E como é que eu consigo distinguir isso? Pelo timbre que eles emitem, tá certo? Se você ouvir alguém tocando violão, mesmo não vendo, você vai saber que é um violão, ou um tambor, ou uma guitarra, tá certo? Isso é devido ao timbre. A altura. Professora, a altura é fácil. Eu estou me referindo ao volume. Não. Volume é intensidade. A altura é determinada pela frequência do som e nos permite diferenciar se os sons são agudos ou são graves. Agudo é aquela voz mais fininha, grave é aquela voz mais grossa. Normalmente as mulheres têm um som mais agudo, uma voz mais aguda, e os homens um som mais grave, emitem uma voz mais grave, uma voz mais grossa, né? Então, o som alto é um som agudo e o som baixo é um som grave. Mas vamos lá ver um videozinho para entender um pouco melhor sobre isso, tá bom? Vou colocar aqui um videozinho agora para vocês, né? Esse vídeo ele tá disponível lá no canal Pesquisa Musical. Depois, se vocês quiserem estar acessando, é muito legal esse canal, tá certo? E aí eu vou colocar agora esse vídeo para vocês. Vocês estão vendo que eu vou colocar a partir do meio do vídeo, porque são as características que eu quero que vocês vejam, tá? Vamos lá, vou colocar aqui. Ó, a intensidade, né, o grau de volume. A altura, né, a propriedade acústica que nos permite classificar em som grave ou agudo. Agudo, ele mostrou o grave, né? E o timbre, que depende muito do instrumento que você utiliza. Então, você viu que foi um vídeo bem rápido, só explicando. Quando eu falo de intensidade do som, estou me referindo ao volume, tá certo? Se aquele som ele é mais alto ou mais baixo, né? Quando eu me refiro ao timbre, tá certo? Com relação aos instrumentos, quando eu ouço, eu consigo identificar quem está falando, o que está sendo tocado. Por exemplo, quando eu toco uma flauta, ele tem um timbre diferente de um violão, ou de um tambor, de uma bateria, tá certo? Então, isso eu me refiro ao timbre. Por exemplo,
Como é que eu identifico a voz da minha mãe, que é diferente da voz do meu pai? Isso é o timbre. Intensidade e volume, tá mais alto, você aumenta, abaixo. E a altura é determinada pelo som, né? Se ele é agudo ou grave, tá certo? Aquele som mais agudo é aquela voz mais fininha, aquele som mais fino, e aquele mais grave é aquela voz mais grossa, né? Quando os meninos estão lá na fase de adolescência mudando a voz, não é isso? Então, isso eram as propriedades de som. Agora que você já conhece as propriedades de som, vamos voltar às frases, né? Vamos voltar àquela situação e ver se você consegue identificar. A professora diz: a voz daquele cantor é muito aguda. E aí, eu estou me referindo à intensidade, timbre ou altura? E aí, galera, já dá para identificar. Faça aí no seu diário de bordo, tá bom? Uma senhora diz: vocês podem, por favor, falar mais baixo? E aí, intensidade, timbre ou altura? E a terceira situação, a professora diz: reconheço você pela voz, Ana. Já sabia que estava chegando. Está se referindo ao quê? Depois essa explicação ficou fácil, hein? Vamos lá responder lá no seu diário de bordo. Agora, 1 minuto de silêncio. Isso mesmo, marque no seu relógio ou no celular 1 minuto e depois anote os ruídos que você identificou. Você vai ficar paradinho durante 1 minuto e você vai ouvir o que está aí ao seu redor, tá bom? E escreva no seu diário de bordo. Ou você pode estar desenhando o que foi que você ouviu. A professora Maiara aqui está ouvindo os latidos do cachorro, os ruídos do grilo, a voz dela. E aí, anote aí no seu caderno o que é que você está ouvindo aí na sua casa, tá bom? Mas vamos lá assistir um outro videozinho falando sobre os seres vivos, tá bom? Que também sofrem com a poluição sonora. Não somos nós seres humanos que sofremos com essa poluição, outros seres vivos também. Tá aqui colocando para vocês o vídeo. Preste atenção. Ruídos do oceano. Vida marinha ameaçada. Acusticamente, o oceano não se parece em nada com o mar. O som pode percorrer distâncias enormes, muito rápido, enquanto que a luz não viaja muito longe. As baleias evoluíram para tirar vantagem disso. Elas podem ouvir tempestades que estão a 1.600 quilômetros de distância. Para os seres humanos é importante ouvir. Mas não é tão importante quanto para as baleias, golfinhos e muitas espécies de peixes. Eles dependem da capacidade de sentir seu ambiente acusticamente. Para encontrar os amigos, saber onde está a comida, saber onde está a praia. Com certeza eles têm olhos e usam os olhos, mas dependem muito mais da audição para viver. Pense nisso, mesmo na água do oceano mais límpido, a visibilidade não chega nem perto da que se tem em terra. Quer dizer, 30 metros é considerado muito bom. Mas você pode olhar para as estrelas e ver a luz que foi transmitida a milhões de quilômetros. Na Terra, você pode olhar e ver montanhas ao longe, a quilômetros de distância. Do mesmo modo que o ar é um ótimo meio para a luz, a água é um meio perfeito para o som. O problema é que estamos injetando uma enorme quantidade de ruídos no oceano. Tanto que estamos basicamente apagando o oceano acusticamente. Todas as vozes canoras do planeta se perdem nessa nuvem de ruído. Esse acúmulo de som está mudando todo o ecossistema subaquático. Alguns dos animais mais diretamente afetados por essa invasão sonora são os maiores que já viveram na Terra.
são tão grandes, tão dramáticos e magníficos. São animais muito conscientes. Eles têm autoconsciência. Pensam. Têm capacidades intelectuais que rivalizam com as nossas. E são muito graciosos. São mamíferos como nós, são uma forma de vida muito especializada neste planeta que basicamente reina nos oceanos. As baleias podem ouvir. Elas precisam disso para sobreviver. Então, como vocês viram aí, há uma poluição sonora muito grande no mar, né, no ambiente marinho. Ele trouxe alguns exemplos, porque assim, no ambiente marinho, o som ele se propaga melhor na água do que no ar. Por quê? Porque no ar ele se dissipa muito rápido, tá certo? Então ele se propaga melhor na água. E com isso, os seres vivos que vivem nesse ambiente, o órgão de sentido que eles mais utilizam não é a visão, porque a visão lá na água ela não é tão boa como nós que moramos aqui no solo, né? No ambiente terrestre. Então lá, em vez de ele usar a visão, que não é tão boa lá, eles utilizam o som que se propaga muito bem lá. Só que o que é que está acontecendo? Há uma poluição sonora muito grande emitida pelos navios, barcos, não é isso? E isso está dificultando com que esses animais eles consigam se comunicar, já que eles se comunicam através do som, tá certo? Então, quando há uma poluição sonora, ela não prejudica só nós seres humanos, ela prejudica também outros seres vivos. Então, tem que ter muita consciência em relação a isso. Tá, gente? Não estamos sozinhos no meio ambiente, né? Nós fazemos parte do meio ambiente, tá bom? Além de seres humanos, muitos seres vivos usam a audição como importante estratégia de sobrevivência. E devido aos nossos atos humanos, nossas ações humanas, estão prejudicando esses seres vivos, né? Porque esses seres vivos, às vezes, eles, como eu já falei para vocês, eles usam a comunicação, eles usam esse som para se comunicar, para avisar que há um predador. E quando eles não conseguem se comunicar devido à poluição sonora, acaba sendo uma presa muito fácil, né? Aqui nós temos no caça-palavrazinho, que você pode estar encontrando 5 animais que usam sistemas complexos de comunicação. Passa aí no seu diário de bordo, tá certo? E veja aí. Tá, meus amores? Aqui é a resposta, então vou dar para vocês. E aqui é se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. Olha que legal, o Material Simplifica sempre traz isso, né? Tem 2 leituras que vocês podem estar: poluição sonora em animais, comunicação entre animais, poluição sonora e saúde. Vocês podem estar assistindo esses vídeos, são muito legais e você vai saber um pouco mais sobre o assunto. Não deixe de estar acessando, tá? Então, o que foi que a gente viu na nossa aula de hoje? Conheceu, né, sobre a poluição sonora, o que é essa poluição sonora, né? Aprendemos que há vários tipos de comunicação entre os seres vivos, né? Nós, por exemplo, utilizamos mais a visão, né? A luz. E refletimos sobre os impactos gerados pelos seres vivos, né? Como tudo, as nossas ações, elas geram reações. E, normalmente, reações negativas no meio ambiente. Então, vamos repensar nas nossas ações, enquanto isso está prejudicando o meio ambiente e nós mesmos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!